Vamos lá, gurizada. Bairrista Futebol Clube em campo, com Júnior Maicá, Kleber Grabowska, Fabiano Baldasso. Parceria do Bairrista com a RDC TV. E aqui a gente já sai provocando, já sai falando, já sai informando, já sai opinando. Há pouco o Baldasso, Júnior Maicá, me deu uma informação sobre quantos dias hoje de um jogo marcante, ô Júnior Maicá? Como é que foi? Conta pro Baldasso aí. Jogo marcante pra quem, né, Silvio? Sacanagem. Hoje é 6 meses, se completam 6 meses daquele fatídico Flamengo e Grêmio no Maracanã que eu quero esquecer pro resto da minha vida. Eu quero lembrar daquele dia em cada minuto pro resto da minha existência. É verdade, Maicá, Oi? que tem um vídeo que circula até hoje, que viralizou, parece que tem 2 milhões de pessoas que assistiram, onde tu aparece com um sentimento de tortura. Esse vídeo é uma delícia. É uma delícia pra quem? Sofrimento danado. É verdade isso aí, não? É verdade. Nós fizemos uma live especial pro Grêmio Flamengo, da volta, né? Na ida nós estávamos no estádio. E, enfim, aconteceu tudo aquilo lá que aconteceu. E aí algum flamenguista safado recortou as reações na hora dos gols, né? E, na verdade, é um hábito que a galera tem no YouTube, né? Montar vídeos com todas as narrações ou reações de pessoas, enfim. E aí tem um vídeo aí que tem as reações da galera do Grêmio aí, naquele 5-0 sofrido, né? E aí... viralizou, tem 1,5 milhão de visualizações no YouTube, enfim. Não assistam, por favor. Eu vou processar esse canalha. Sim, mas aparece a imagem centraliza em ti? Como é que é? Não, nós montamos uma mesa para fazer o jogo, entendeu? Eu lembro. Tava eu, o Kleber, o João Antônio de convidado e o Rafael Serra. E aí, à medida que o pessoal recortou o momento dos gols ali, que a gente tava fazendo o jogo. O interessante desses recortes é que o Maicá vai murchando de uma tal forma em cada momento. Mas também, né? Ele vai se encolhendo. Ele vira um tatu encolhido. No quinto gol, ele tá assim, ó, tá uma bolinha igual um tatu, assim, encolhido em cima da mesa. Foi horrível. Eu não nego, não vou mentir, foi horrível. Se eu pudesse, tinha ido pra casa beber. E tu tá rindo, Kleber? Não, é que o bom dessa noite, a única coisa boa é que tem uma marca de cerveja que fez uma promoção, que parece que era a cada gol do Grêmio que tinha uma rodada grátis nos bares de Porto Alegre, né? Aham. Sim, O que voltou de barril cheio para a cervejaria foi um espetáculo. Então tu sofreu muito, Maicá? Não, no dia foi horrível, né? Pra mim, assim, o pior jogo do Grêmio, a pior noite que eu tive com o Grêmio foi o Grêmio River de 2018. Aqui na Arena, né? Que era aquela Libertadores ali estava desenhada para o Grêmio ser tetra. O Grêmio ganhou 1-0 em Buenos Aires, estava ganhando 1-0 aqui na Arena, e aí aconteceu tudo aquilo em 12, 15 minutos. E aquele time do Boca não era páreo para ninguém. O time do Boca emparelhou aquela final com o River por causa da rivalidade. O time era muito fraco. Eu tenho plena convicção. Claro, é um achismo, né? Coisa de torcedor, mas eu tenho plena convicção que o Grêmio se encaminhava ali para conquistar o tetra da Libertadores. E aí, em 15 minutos, teve aquela reviravolta e depois um temporal em Porto Alegre ainda. Foi assim, não tenho dúvida nenhuma que foi uma das piores noites da minha vida, se não for a pior. Ô, Maicá, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos fazer uma combinação, Itu. Na próxima encarnação, tu vem como jornalista isento. Porque aí tu não vai sofrer. O Baldasso já passou por essa etapa, ele foi um jornalista isento. Uhum. E ele pode te dizer exatamente o que é o cara ser isento, a isenção no futebol da parte de um jornalista. Então, explica, por gentileza, para ele, Baldasso. É uma coisa muito simples de se fazer. A gente simplesmente esquece que a gente ama o nosso clube. Cara, sabe qual é a coisa mais vergonhosa que eu fazia quando eu era isento, repórter isento? Era em Grenal. Porque como Grenal eu sempre cobria a equipe visitante, né? Aquela história, tinha o Benfica, o Boas, Macedo. Equipe Cocô. Os Bambambam no Grenal, eles cobriam o time da casa. Os Beatles. E eu cobria o time... Então, quando tinha Grenal no Olímpico, eu cobria o Inter. Então, o que eu fazia? Na entrada em campo, com a desculpa esfarrapada de ser um repórter que acompanhava de pertinho tudo... Ia pra roda dos jogadores, ia pra reza final. Eu estava com o Inter junto em campo,
Eu atravessava o Inter correndo, o campo correndo com os jogadores para saudar a torcida lá do outro lado, fingindo que estava trabalhando para acompanhar, para ouvir. Eu estava vibrando por dentro de estar entrando com o Inter dentro. Enfim, se o Kleber Grabowska só descobriu isso hoje, se ele soubesse disso na época, eu teria sido demitido. Só faltou o Fabiano imitar o Regis e dizer: esse é o meu time, Ranzolin! Esse é o meu time! Mas eu já passei por situações onde... de comentar jogo do Inter, enfim. E assim, eu tenho... claro, na minha pequena dimensão, eu tenho uma relação excelente com todo mundo do Inter. Na final da Copa do Brasil, trabalhei bastante no pátio do Beira-Rio ali, tomei uma corneta ou outra, mas sempre fui muito bem recebido. Acho que consigo separar muito bem essa função aí. Mas também acredito que daqui para frente nós não teremos mais jornalistas isentos, porque está todo mundo hoje a criançada com 10, 12 anos, enfim, molecada nem sabe o que vai ser da vida ainda, né? Se vai ser jornalista esportivo, se vai ser narrador, enfim, se vai trabalhar na imprensa, já está com o telefone na mão, com uma conta de Instagram, indo ao estádio, enfim. Acho que cada vez não vai ter como esconder. Não vai ter mais como esconder, enfim. E acho bom também, assim, entendo quem é isento, né? Quem trabalha com essa ideia. Acho que eu consigo fazer direitinho isso aí, porque eu consigo separar... Eu não sou um cara explosivo torcendo, assim. Eu gosto muito de ver, por exemplo, o jogo do Grêmio, eu gosto muito de ver, claro, no estádio, obviamente, mas gosto de ver em casa, né? E geralmente sozinho, não gosto muito de como diz o pessoal, que ele não gosta de ajuntamento, né? Acho que jogo assim, importante não é dia de festa, é dia de concentração. Mas para mim é tranquilo, sim. Eu consigo separar bem. Já comentei vários jogos do Inter numa boa. Consigo ver o Inter e conversar. Eu acho que eu tenho mais... me dou melhor com alguns colorados que com gremistas, enfim, falando de futebol. Ô, Maiká, essa história da cobertura que eu falei há pouco aqui, isso aí é uma coisa que a ação do repórter... Vou pegar o meu caso, tá? Sempre fui muito colorado, sempre torci muito pro Inter. Mas, cara... vale a mesma relação que para um árbitro de futebol. A gente sabe que os árbitros do Rio Grande do Sul, cada um tem o seu time, né? Mas, claro, óbvio que não vão divulgar. Mas, cara, uma transmissão de um Grenal, por exemplo, tenta imaginar o Fabiano Baldasso, ouvinte de rádio a vida inteira, daqui a pouco ele está numa jornada esportiva de um Grenal, em que o Pedro Ernesto Denardim, o Rui Carlos Osterman estão lá na cabine, e eles vão chamar daqui a pouco o Baldasso para... Tu acha que ali tu vai te ligar em torcer para alguém, não torcer para alguém? Tu tá com a tua cabeça completamente ocupada em fazer um bom trabalho. Então, as pessoas perguntam, tu deixou de ser colorado nos 21 anos que trabalhou na empresa? Não deixei, só que, cara, o trabalho envolvia muita concentração e muita coisa para tu lembrar de estar torcendo para alguém, né? Já aconteceu isso comigo, de estar em jogo do Grêmio, não sendo um Grenal, jogo de Libertadores, enfim... E é tanta coisa que tu tá fazendo, às vezes... Claro, agora a gente faz cobertura, jornada, né? Comenta, enfim. E é uma coisa que exige concentração, de olhar os aspectos do jogo, táticos, enfim. Mas já aconteceu de a gente estar trabalhando em dia de jogo, por exemplo, como foi na final da Copa do Brasil, do Grêmio e Atlético Mineiro, aqui na Arena, né? De não conseguir parar para ver o jogo, né? De estar fazendo alguma coisa, a gente tem sempre alguma ideia, uma distribuição de jornal no pós-jogo, enfim, cobertura online, sabe? A galera tá todo mundo trabalhando e recortando vídeo e buscando foto e postando coisas. Várias e várias vezes eu já me vi assim, completamente perdido na função de torcer ali, sabe? De não ter tempo de torcer, na verdade, porque tu tá fazendo uma coisa importante no momento, né? Trabalhar com futebol não é legal, na verdade, né? Eu já disse aqui pro pessoal que quando acabar a pandemia, o primeiro jogo do Grêmio que tiver, assim, eu não quero saber de trabalho, eu vou cedo pra arena, comer churrasco e tomar cerveja com a rapaziada. Baldasso, tu era da equipe Cocô? Quase todo o tempo eu era da equipe Cocô. Eu era da equipe que fazia o que sobrava. Uhum. Mas sobrava alguma coisinha boa ou não? Sobrava porque vocês não conseguiam fazer tudo. Né? Embora vocês quisessem fazer tudo sempre, vocês não conseguiam fazer tudo. Aí sobrava para eu fazer algumas coisinhas. A culpa era de quem te coordenava. Eu não tenho culpa nenhuma, porque tinha lá, tinha a direção de esportes lá da rádio, tinha o coordenador e eles decidiam. Denúncia. Esse aqui é competente, é talentoso. Esse fica lá em cima. Esse aqui é meia boca, a equipe Cocô para ele. Eles faziam essa reunião e decidiam assim.
Teve um Grenal uma vez que o Macedo e o Benfica estavam voltando de uma viagem internacional. O Grenal era às 4 da tarde do domingo. E o Macedo e o Benfica estavam voltando de uma viagem internacional, chegariam domingo pela manhã. E eu pensei assim, bom, chegou minha vez, os caras não vão chegar domingo de manhã para fazer Grenal. Eu vou ser repórter de primeira linha no Grenal. O Macedo e o Benfica chegaram e fizeram o Grenal. Queriam fazer o Grenal, queria matar o Macedo e o Benfica. O Arnaldo César Coelho desembarcava em Porto Alegre, meio-dia e meia, vindo do Rio de Janeiro, almoçava e ia para o estádio. Por que o Macedo e o Benfica não podiam fazer isso? Só porque viajaram 12 horas no avião? Tem ar-condicionado, tem tudo. O Fabiano está reclamando de barriga cheia. Exatamente. No Bairrista Futebol Clube, na parceria da RDC TV com o Grupo Bairrista, aliás, da RDC TV, nos canais 24, 524 da NET, e aí procura, se não estiver na frente da televisão, nas plataformas digitais do Bairrista e da RDC TV. Só quero dizer que o Luiz Carlos do Raça Negra botou o dobro de público do Belo que fez live ontem, só para ficar isso bem esclarecido, viu? Não tem comparação. Essa relação seria assim. Como não? Quem? Vocês estavam apaixonados pelo Belo ontem? Não, ninguém. A relação Luiz Carlos do Raça Negra e Belo, se tu transferir para um outro estilo musical, seria do Frank Sinatra para o Odair José. É mais ou menos essa a relação. O que tu ia dizer, Kleber? Não, ontem tava todo mundo dando pau no Belo, né? Até fiz a brincadeira que o Belo que tá de aniversário não é Belo, né? Muito bem. Tu tem alguma coisa a dizer sobre isso? A propósito, Maicá, tem live hoje no Bairrista, né? Tem live no Bairrista hoje, 21 horas, o Diego Dias com o seu Beatles no acordeon, com a banda toda, né? Como diz o professor Rui. Ele que ano passado tocou lá na Beatles Week em Liverpool. A irmã do John Lennon conheceu o trabalho dele e junto com o pessoal que organiza, né, essa semana especial lá em Liverpool, convidaram o Diego e a banda, foi todo mundo para lá. Ele tocou no Cavern Club, gravou lá no Cavern Club. Enfim, tem hoje 21 horas então o Diego Dias com o Beatles no acordeon, e amanhã tem também uma live super especial aqui também, 21 horas. Elton Saldanha, um dos maiores compositores da nossa música, né? E Cristiano Quevedo também, outro cara sensacional, grande cantor, grande compositor, nosso amigão, um cara super engraçado, super alto astral. Amanhã teremos essa live especial aqui também, né, com a turma toda, mandando ver com qualidade de vídeo, de áudio. E sobre essas lives do Raça Negra e do Belo, eu passei longe, não é minha praia, não é comigo. Aliás, dei uma de Ribeiro Neto agora. Ribeiro Fiquei Neto sabendo que o Luiz Carlos... Fiquei sabendo que o Luiz Carlos abraçou enfim, a Frigidaire, viu, Kleber? Molhou os pezinhos. Abraçou a Frigidaire da empresa de bebidas que estava patrocinando e só olhou e disse o seguinte: eu não posso beber isso aqui. Então me proibiram de beber. Porque surgiu toda uma onda depois que o Gustavo Lima, que ele fez, né? O vídeo dele lá, eu preciso... não pode beber. E o cara abraçou. Tu imagina o Zeca Pagodinho nisso aí. Como é que o Zeca Pagodinho vai fazer uma live? Mas, Silvio, eu vou dizer uma coisa, tá? Por isso que o Zeca Pagodinho não faz. Eu acho que é. O Zeca já disse que não faz porque ele tá... Primeiro, ele é... Que ele não sabe tocar. O Zeca arranha um cavaquinho, que eu sei, né? E toca um pouco de percussão. E ele não vai receber ninguém, ele é grupo de risco, ele tá em casa, enfim. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Sinceramente, eu achei corretíssima a ação do Conar, porque tem uma galera aí que sofre com alcoolismo, enfim, é um vício realmente. E aí o cara faz uma live patrocinada pela cerveja e toma uma borracheira histórica. Tá falando do Bruno? De todos eles, na verdade, né? O Gustavo Lima foi o primeiro, enfim... Eu acho que o cara ficar num brilho, ficar altinho e tomar um negócio, mas o cara cuspir cerveja pra cima e tropeçar e coisa, eu achei... E olha, longe de mim o politicamente correto, assim. O que as pessoas... Mas essa é a função essa é a função... Uma coisa, Baldassi, eu fazer uma live aqui, né, de pouca expressão. Outra coisa é o Bruno Marrone, o Gustavo Lima, com milhares de pessoas assistindo, o cara tomar um fogo histórico ao vivo. A grande questão é a seguinte: a argumentação daqueles que acham isso um absurdo é que o cara tá na casa dele, o cara pode fazer o que quiser.
Cara, as pessoas públicas, elas são É referenciais. uma representatividade pública, isso não pode ser esquecido. As pessoas públicas, elas passam exemplo, elas estão sendo vistas por crianças. As pessoas, e certamente assistindo a live do Gustavo Lima, estavam centenas de pessoas que estão lutando contra o alcoolismo, que é uma praga mundial. Essas pessoas tiveram dificuldade. Então, assim, evita, cara. Tu vai estar lá durante 1h30, 2 horas tocando. Tu quer beber, tomar uma borracheira o dia inteiro, não faz publicamente. A pessoa pública, ela é referencial. O Zeca, por exemplo, que tem essa fama de beberrão justificada, cara, eu nunca vi o Zeca se apresentar desse jeito, entendeu? DVDs, e claro que seguram ele, sim, já vi ele ao vivo também. Nunca vi ele se apresentar desse jeito. Seguram ele, é muito bom. Não, mas Kleber. Tem um DVD, uma série de DVDs dele na MTV que deram ele tomava uma taça de vinho, né? Aquela coisa, estava gravando com uma orquestra no palco. Mas aí tem um show que eles fizeram que é o show clássico dele. Ele tá tomando cerveja ali e tudo, mas daquela maneira de tropeçar e dizer que ama o outro e chorar, aqueles tragos, um porre histórico ali. É engraçado, é super divertido, eu também acho, mas... Tu sabe que quando a gente tinha uma escola de samba lá em Osório, Escola de Samba José do Patrocínio, tinha uns 50 mais ou menos na bateria, e tinha um parceiro maravilhoso, já faleceu infelizmente, que chegava borracho em todos os ensaios e até no desfile. E aí a gente pensava, mas como é que nós vamos tirar ele da escola? Não tem como tirar. Então a gente colocou ele, tocava surdo, o Maicá, colocamos ele bem no centro da bateria, bem no centro. Não tinha como ele se movimentar. Sempre tinha uma escora, se ele fosse para frente, alguém escorava, para trás, era o modo que a gente encontrou, mas, cara, se vai cancelar os programas, e eu concordo com vocês, figura pública, os programas que tem, em que o sujeito está fazendo uma entrevista bebendo, por exemplo, tem que cancelar todos, hein, Kleber? Todos, hein, Kleber? Não, principalmente nos feriados, né? Tem gente que no feriado entra no ar aí sem condições. Eu não acho que tem que proibir de beber, sabe? Só acho que tinha que pedir pro pessoal dar uma segurada. Não, mas é verdade. E tomando devagar. Não vejo problema nenhum o cara tomar cerveja e ficar animado ali, enfim. Só que, os caras tomar um porre ao vivo, sei lá. Aconteceu aqui na nossa live da Vera Louca, enfim. Os guris estavam eufóricos, parecia primeiro dia de escola, sabe? O pessoal contando o que fez nas férias, porque não se viam um tempão, sem tocar também juntos. Aconteceu, enfim, não era a ideia, mas Sim. Todo mundo repensou, todo mundo conversou sobre isso. E tomando durante a live, eu acho ok. Agora, Gustavo Lima, Bruno e Marrone, tomar um foguete daquele jeito ao vivo, achei certo o que o Conar fez. Se pudesse um dia reunir Vinícius de Moraes e Zeca Pagodinho num show, seria um negócio maravilhoso, cara. Mas, enfim... Só que o Vinícius, aí era o uísque, né? Vinícius era de Moraes, whisky, aí era outra coisa. Era o uísque contra a cerveja. E aí a gente ia ver. Bom, vamos em frente com o programa, porque é o seguinte... Qual é que é? Isso, a frase do Vinícius de Moraes que o uísque é o cachorro engarrafado, né? Cara, olha só, teve uma videoconferência da federação com os clubes ontem, né? Teve. Mas não houve avanço, é isso? Não, houve sim. Não houve definição. É que tem coisas que eles não podem dizer, tá? Não houve publicamente, não se externou tudo que foi tratado. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: existe um encaminhamento que depende de aprovação pública, obviamente. Mas o encaminhamento é entre 20 e 25 de maio retomar o gauchão com portões fechados e no período de um mês concluir o gauchão. Esse é o encaminhamento. Do período de um mês? Um mês. Eu acho que a federação está tratando com muita prudência essa questão. Ninguém quer tomar a dianteira e ter que, daqui a pouquinho, arcar com consequências que ninguém sabe que dimensão vão ter. Então, a CBF já está nesse posicionamento. A CBF disse: não vamos tomar nenhuma posição, não tem nenhuma definição a respeito do calendário, até que o Ministério da Saúde nos dê ok. Pode fazer com portões fechados do jeito que quiser, mas depende da autorização do Ministério da Saúde. Eu acho que isso também é repassado aqui para o nível estadual, porque há 2 semanas, saiu aquele primeiro relatório da Universidade de Pelotas que mais ou menos mapeou o movimento do Covid dentro do Rio Grande do Sul. E agora, dia 30, na quarta-feira da semana que vem, tem o segundo relatório. Então, a gente vai ter mais ou menos como é que tem andado essa situação. Eu acho que esse mapeamento e esse entrosamento que existe entre federação
e o governo do estado é que também está fazendo com que as coisas não avancem de uma maneira precipitada. Acho que está agindo muito bem o Luciano Oxman. O Luciano Oxman está em contato direto, quase que diário, com o Eduardo Leite, o governador do estado, passando os encaminhamentos, as ideias, passando sugestões e dependendo, obviamente, da liberação. O que nós não podemos tirar de mente é o seguinte: nós estamos fazendo projeções, mas não podemos desconsiderar a situação de momento. A situação, tem gente que esqueceu isso. Hoje, dia de hoje, a situação de momento é calamidade pública decretada pelo governador. Como é que, em meio a uma calamidade pública, tu vai garantir ou passar alguma coisa mais palpável sobre retorno do futebol? Até pode-se esperar que volte no final de maio. Mas, neste momento, em meio a uma calamidade pública decretada pelo governador do estado, não tem como garantir absolutamente nada. Eu acho difícil ainda final de maio. Talvez junho, por exemplo. Agora, uma coisa já se sabe, e quem gosta de futebol para ir ao estádio já sabe disso. O Campeonato Gaúcho vai retomar, e pelo jeito vai ser retomado, e aí vai ter que acontecer, evidentemente, um acerto em termos de datas de calendário com a CBF, porque tem as outras competições, mas o Campeonato Gaúcho vai ser retomado. Aliás, abre-se até a possibilidade da reunião de ontem de novas inscrições de jogadores, porque tem time aí que está desabastecido de jogador nesse momento. Essa possibilidade passou a existir. Agora, o que eu quis dizer, vai ser retomado, mas sem público, né? Nós não teremos público no estádio. Não teremos. Benfica, não há nenhuma perspectiva ou expectativa de que o torcedor em 2020 vá voltar a um estádio de futebol. Não tem nada que indique que neste ano de 2020 tu possa abrir portão de um lugar para botar 40 mil pessoas dentro. Kleber Grabowski, esse ano de 2020 jamais será esquecido sob todos os aspectos e será muito lembrado daqui a 30, 40, 50 anos, e nós teremos filmes e nós teremos livros, porque é um negócio absolutamente surrealista, que a gente nunca viveu na vida e que nós estamos vivendo agora nesse momento. Eu não sei se a gente está vivendo uma aventura futurista ou a gente está de volta ao passado, né? A história do gauchão que não acabou, e tem muitos filmes aí de ficção falando sobre pandemia, né, sobre contágio. A gente está vivendo um drama que, olha, eu fico pensando assim, quando terminar a última competição de 2020, lá em março de 2021, né, ufa, finalmente terminou o ano, né? A gente não sabe quando é que vai terminar esse ano e de que maneira vai terminar. A gente está projetando, vai voltar o gauchão, eu preciso de 7 rodadas para terminar. Isso é fácil, eu quero ver terminar a Libertadores da América e eu acho que daqui a pouquinho vai ter repercussão até no calendário de Copa do Mundo, senhor. Não dá para duvidar, Júnior Maicá. Silvio, hoje li enfim, são informações desencontradas. Hoje uma rádio espanhola chegou a citar que talvez até em 2021 não tenhamos portões abertos na Espanha, por exemplo, porque se teme muito, né? Especialistas temem muito uma segunda onda de contágio. Já se falou também em períodos de quarentena, né? Esporádicos, né? Enfim, no próximo ano, porque tem esse temor de que uma nova onda de contágio, que o vírus também se desenvolva, né, que volte mais forte, enfim. Então, olha, eu realmente estou cada vez mais concordando com o Baldasso de que esse ano nós não teremos torcida nos estádios e não vejo possibilidade a não ser que todos os clubes envolvidos se desloquem para um local específico, não vejo possibilidade da Libertadores terminar e da Sul-Americana. Não consigo ver os clubes viajando aí entre os países da América do Sul, né? Acho que vai ter uma pressão muito grande para o Campeonato Brasileiro ser realizado. Por parte dos clubes também, acho que é interesse dos clubes. Referente ao gauchão, acho que eu concordo com o Kleber também, acho que a federação está indo muito bem, com parcimônia, conversando, dialogando bastante com os clubes, esperando a melhor hora, sempre colocando nas mãos da ciência, né? Não apressando um retorno aos gramados. O esportivo tentou fazer isso na segunda-feira, ontem já cancelou os trabalhos, né, os treinamentos, não tem por que, enfim, treinar agora. O Grêmio Inter tem férias até dia 30, o Grêmio encomendou um número grande de testes rápidos,
né? Vai seguir esse padrão dos treinos da Alemanha, grupos reduzidos. Se tiver que viajar para jogar, não vai todo mundo no mesmo ônibus, vão em 2 ou mais ônibus, redução de comissão técnica também. Então, acho que vai ser por aí. Acho que o futebol vai voltar, está começando realmente um ensaio aos gramados, né? Um retorno aos gramados, mas acho que a população não pode esquecer de que não está resolvido, né? Essa abertura gradual do comércio, o retorno gradual às atividades, indo com parcimônia, com calma, e que serve também para o futebol, eu acho que essa ideia vai se estender no mínimo até o fim de 2020, para depois ver qual é a situação real, né, de como estamos para projetar 2021. Esqueci de uma informação que é do início da semana. A Conmebol, no início da semana, adiantou que confirmava a decisão da Libertadores da América para o dia 21 de novembro. Não sei de onde a Conmebol tirou isso, né? Para garantir que dia 21 de novembro, aliás, jogo no Maracanã, a Libertadores da América estará sendo decidida. Porque... O lugar que escolheram, né? Porque, é verdade. Porque, Kleber, basta que uma das fronteiras, tipo a do Equador, esteja fechada e aí não tem Libertadores. Silvio, tem um negócio, a Organização Mundial da Saúde se manifestou dizendo que o pior da América Latina está por vir, né? Então, todo esse otimismo, toda a situação de aparente tranquilidade que a gente está vivendo, ela vai ser desfeita, porque daqui a pouquinho vem uma onda de frio, né? Então, isso vai pegar o Uruguai, vai pegar a Argentina, vai pegar aqui o sul do Brasil, e enquanto não for debelado nos 10 países, não tem como fazer a competição, e a Argentina toda vai estar numa situação bastante complicada daqui a pouquinho, daqui a 2 meses, quando chegar um frio mais rigoroso, né? Então, a gente está fazendo exercício de futurologia, não tem como prever isso, e acho muito difícil que a Libertadores seja realizada nesse ano. Diga, Júnior Maicá. Tô lendo uma notícia do jornal o Globo aqui, além do coronavírus, o Brasil tem 2.771 mortes por problemas respiratórios não identificados. A gente está chegando com 3 mil mortes confirmadas pelo coronavírus, e aí nós temos 2.771 mortes por problemas respiratórios não identificados. Muitos destes não identificados, também por coronavírus. Para mim, muito claro que a gente tem subnotificação. Os Estados Unidos também já se tem essa ideia de subnotificação, que é a pessoa não é testada, vem a falecer, né, morre, e a causa-morte dela não pode ser confirmada como coronavírus. Eu tenho uma projeção pessimista quanto a isso, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de mortes confirmados chega a 45 mil, se não me engano, o pessoal que trabalha conosco aqui, até a gente estava comentando ontem no grupo, o número de mortes nos Estados Unidos está quase chegando ao número de mortes de norte-americanos durante a Guerra do Vietnã, que foi 60 e poucos mil, né? Então, no Brasil também há subnotificação. Acredito que devemos depois averiguar melhor esse tipo de número, enfim. Mas o número de mortos no Brasil é pouco, 2 mil em comparação aos Estados Unidos. Eu acredito cegamente que há subnotificação, que o número é muito maior. Não vou projetar um número aqui que eu acho, mas para a gente não afrouxar. Ontem em Blumenau abriu um shopping, estava todo mundo lá, tu via... A gente olhava as imagens, era só gente acima de 60 anos, né? Grupo de risco. Então, me preocupo, Silvio, com a população aí da cidade de Porto Alegre, enfim, de todas as cidades, que vão entender o retorno do futebol ou um retorno gradual às atividades como portões abertos para voltar tudo ao normal. E não é isso, né? Acho que está se falando pouco está se batendo pouco nessa tecla. Caxias abriu o comércio ontem, né? Pelotas também abriu. Né? Então, essas grandes cidades aqui no Rio Grande do Sul começam a ter um comportamento diferente, e eu acho que daqui a pouquinho a gente vai ter um número mais pesado. Não sei se nesse próximo relatório ou daqui 2 semanas, né, a gente vai ter um panorama diferente à medida que essa flexibilização começa a ser colocada em prática, né, e todo mundo acha que está com a situação sob controle. Não é bem assim, né? Há muito tempo que a gente está dizendo. Toma cuidado que o inverno vai chegar. A China, por exemplo, computou o número de 4 mil mortos. Num país que tem bilhões de pessoas. Tá todo mundo de sacanagem, né? Ninguém está jogando limpo, a verdade é essa. É impressionante o que a politicagem faz com o povo, né? Para se manter no poder,
Enfim, é óbvio que no Brasil tem muito mais que 3 mil, é óbvio que nos Estados Unidos é muito mais que 45 mil, e é muito claro que na China não morreu só 4 mil pessoas por coronavírus. Tu sabe que eu recebi um recado aqui do Júnior B, há pouco tempo, de que o nosso colega Flávio Fachel, eu só não sei se ele mora no Rio ou em São Paulo. Rio. No Rio de Janeiro, que é gaúcho, trabalha na Globo, está assistindo o programa e até se manifestou a respeito daquilo que a gente tratou aqui, que foi o impacto para ti, por exemplo, Maiká, com a tua foto que já tem 2 milhões de visualizações, tu sofrendo com a derrota do Grêmio por 5-0. Tu tens aí o que disse o Fachel, não? Tenho. Onde está? Aqui. Ele disse contra o River porque o pessoal colocou no Twitter com o nosso vídeo, né, comentando o jogo, perguntou Sim. qual foi a pior eliminação do Grêmio nas últimas 2 semifinais. Aliás, muito boa pergunta. Parabéns, pessoal, hein? Muito boa pergunta. Só falta botar a bandeira da camisa 12 nas costas. Contra o River porque foi roubado. Contra o Flamengo foi por erro de escalação e porque o time deles era melhor. Né? Contra o River foi roubado. O cara não respeita o trabalho da produção, cara. Não. É brincadeira, ele quer liquidar a produção. Não, que isso aqui eu vou te dizer, isso aqui é a TV Inter. Os caras encheram de colorado aqui no bairrista. Mentira. Tu vai ter que ser isento, hein, quando eles colocarem alguma coisa negativa pro Internacional, hein? Aí que tá, Tu vai ter que dizer a mesma coisa. Eu sou eles que não são. Olha o tipo de pergunta que esses canalhas fazem. Tô aqui para provocar, Fabiano Baldasso. Não, é interessante isso. Daqui a pouco o Maicá vai dizer que o Inter é protegido pelos veículos de comunicação. Aí tu coloca uma camisa de força nele e manda ele direto pro hospício. Eu só vou dizer uma coisa. Nós já fizemos a conta numa viagem aí pelo interior. Quantos deu? É 2-1 na imprensa. Não, mas a IVE ou pro Sistema Azul? Pra IVE, 2-1 pra IVE. O maior problema do Internacional não são os jornalistas gremistas, são os jornalistas colorados. O Maurício Saraiva e o Diogo Olivier são colorados. E o que acontece? Eles são os caras que mais representam o Sistema Azul, dando pau sempre no Inter e protegendo o Grêmio. Barbaridade. Mas tu veio forte, hein? Não, mas vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Semana passada tu disseste que o Ribeiro é gremista. O que acabou de acontecer aqui, caceta? O Maicá tá dizendo que dá 2-1 na imprensa de colorados em relação a gremistas. Dá! Não só na imprensa, os açougueiros, os padeiros, os advogados, os professores, é 2-1 em todo o Rio Grande do Sul, de colorados em relação a gremistas. O problema é a ação. O problema é que esses colorados da imprensa estão inseridos num sistema que protege o Grêmio e bate no Inter. Kleber, alguma coisa a falar? Que o cara desfalsa. Desfalsado. Mas olha só aqui, ô Kleber Grabowski. Ele tá fazendo revelações bombásticas, né? Fabiano Olha só. Sem Filtro, é o novo quadro do programa. Setembro de... Daqui a pouco eu digo o ano. Um audacioso assalto assombra Porto Alegre. 4 estrangeiros misteriosos deixam um rastro de joias, dinheiro e sangue. Uma fuga alucinada pelas ruas do centro, a pé, de carruagem, de bonde, na carroça do leiteiro. Gritos e correrias. A polícia no encalço dos 4 foragidos. Os jornalistas perseguem notícias. O pânico tumultua o cotidiano. Um problema para o governo, um fôlego para a oposição. O crime vai para o centro da disputa política para as discussões nos cafés. Competição de manchetes, tropas em prontidão. Prisões em massa, os anarquistas em alerta, os judeus relembram pesadelos, histórias secretas vêm à tona, cenas cinematográficas. Um filme sobre o crime é produzido em poucos dias, metade natural, metade ficção. Tiros e takes. Que ano era isso, Kleber? O que é isso, Silvio Benfica? Cara, de Porto Alegre? Setembro de 1911. Setembro de 1911. Num livro chamado, o Júnior B pode até colocar na tela aí, chamado Tragédia da Rua da Praia. Uma história de sangue, jornal e cinema, do Rafael Guimarães. Setembro de 1911, já pensou nisso? Tudo isso aconteceu no centro de Porto Alegre, hein, Kleber? É invasão a uma joalheria? Joalheria.
E qual é o fundo político que tem essa história, Silvio? Eu não sei exatamente o fundo político, porque, se não me engano, o governador do estado era o... Deixa eu ver, Carlos Barbosa. E acho que o prefeito de Porto Alegre era José Montauri. Eu até vou tentar descobrir isso aí, se os dois eram de oposição um ao outro. Mas passa por isso, e isso foi muito usado naquela época. Porque o livro circulou em setembro de 2011. 100 anos depois, esse livro é de 100 anos depois, recordando aquilo, mas eu tento imaginar. Olha só, cara, o Internacional tinha 2 anos de idade, né? O Grêmio de 1903 tinha 8 anos, isso era 1911, quer dizer, como será que era Porto Alegre naquela época, cara? Foi um negócio impressionante, porque no final, quando eles capturaram, aliás, mataram eram 4 assaltantes, eles fizeram um desfile, numa espécie de uma carroça aberta atrás, desfile no centro da cidade, com os corpos dos 4 mortos que eram os assaltantes daquela joalheria. A coisa mais impressionante, tu quer apavorar uma pessoa em relação a Porto Alegre, que ninguém faz noção do que era antigamente, é tu dizer para a pessoa, e eu, a primeira vez que me disseram isso, eu fiquei realmente apavorado, que o Rio Guaíba ia até Andradas, no centro. O Rio Guaíba ia até a Rua dos Andradas, no centro de Porto Alegre. Olha o que se tem construído entre Andradas e o Rio Guaíba hoje. Então eram coisas assim. Agora, se a gente está falando de mais de 100 anos, tu imagina o que foi, o que aconteceu. A cidade parou, né? O Titanic nem tinha afundado ainda. Tem outra história... Eu tento imaginar nesse assalto aí o desespero que o Cacalo sentia na época, né? O Cacalo deve ter ficado apavorado. Tomou um prejuízo, perdeu o dinheiro no banco. O que tu ia dizer, Maicá? Não... depois dessa, o Baldasso me liquidou. Não, tem outro crime histórico, né? Talvez o primeiro serial killer brasileiro, que foi os crimes da Rua do Arvoredo. A gente tem uma ideia aqui, um projeto de contar algumas histórias do Rio Grande do Sul. Tem várias histórias curiosas aqui, né? É desse livro aqui? Esse aí não é? Esse eu não tenho. Eu tenho o Canibais. Esse aí é o maior crime da Terra, escrito por Décio Freitas, o açougue humano da Rua do Arvoredo. Eu vou pegar emprestado esse livro então, Silvio, porque eu tô escrevendo uns roteiros pra gente gravar isso aí, pra gente fazer uns vídeos bem parecidos com o que o Peninha tá fazendo, sabe, de história. A gente queria contar as histórias daqui, né? Tem as histórias de Cândido Godói, dos Gêmeos, né, da cidade dos Gêmeos, que por lá passou o Mengele, né, o doutor do mal, né, o doutor diabólico do nazismo, que as pessoas acreditam que foi mais um experimento dele, mas, enfim, acho que já até foi comprovado que não. Tem um monte de história louca no Rio Grande do Sul, e o crime da Rua do Arvoredo, que é ali na Fernando Machado, no centro histórico, era um casal, né, e um açougueiro que, né, o casal era um casal de serial killers mesmo, né? O nome dele é José Medeiros. Ele era catarinense, veio para cá porque ele matou o próprio pai. O pai dele deserdou da Revolução Farroupilha e era um homem muito rude, batia muito na mãe dele. E aí um dia o pai dele estava batendo na mãe dele e ele se vingou, se revoltou e encerrou o assunto. E aí veio fugido para cá, trabalhou na polícia e aí ele foi expulso da polícia porque estava esganando um bandido. Aliás, era um bandido muito famoso da época, né? E uma espécie de Robin Hood gaúcho, tem pouquíssimos relatos. Eu nem me lembro, ele tem um apelido, né? Enfim, ele foi expulso e eles atraíam ele e a mulher dele, que era uma descendente, era alemã, né? Que não falava português. Então, e aí a lenda conta que ela era muito, muito bonita, que eles atraíam homens no Teatro São Pedro, né? Mas, na verdade, não era assim. Ela acabou levando muitos imigrantes alemães que vinham para Porto Alegre, que moravam no interior do Rio Grande do Sul, para comprar sementes, enfim, comprar coisas em Porto Alegre. Ela atraía porque eles não falavam português, né? E eles matavam e faziam linguiça. E vendiam essa linguiça para a alta sociedade porto-alegrense. Enfim, esse caso foi citado num livro do Darwin, né? Os Canibais de Porto Alegre. É uma história muito curiosa. Já foi documentado algumas vezes em livros e documentários. Mas a gente queria contar um pouco assim. Acho que a gente vai aproveitar essa quarentena para botar esse projeto na praça.
Cara, eu vou te dizer, isso aqui, inclusive, era antes dessa tragédia na Rua da Praia, em 1911. Isso aqui era no final do século. O crime da Rua do Arvoredo é É? 1860, por aí, alguma coisa. 1860, entre 1863 e 1864. Era isso, estou lendo aqui no livro. E o José Medeiros, né, se não me engano é José Medeiros, que é o cabeça desse trio, ele foi condenado à morte, mas naquela época toda sentença de morte passava pelo imperador, pelo império, e o imperador da época, que era o Dom Pedro II, né? Acho que era o último, né? Essa é uma lacuna na minha cabeça. Ele era 100% contra a pena de morte, então ele foi preso, eles foram presos. O açougueiro eles matam também, o açougueiro fica com medo, né, de ser preso e avisa eles que vai fugir, que vai embora para Montevidéu. Antes de ele ir embora, eles matam ele, e aí eles não têm mais quem faz a linguiça, né? Então eles seguem matando e acumulam os corpos na casa, enfim. E aí eles são descobertos pela polícia. Aí tem registros históricos em museus no Rio de Janeiro, que tem páginas que foram surrupiadas e tal, e não se sabia da linguiça, eles são presos apenas por matar. Aí a mulher do José Medeiros, que me fugiu o nome dela agora... Na verdade, não é José Medeiros, é José Ramos. José Ramos, perdão, José Ramos. Isso. E a mulher dele, que eu não lembro o nome dela agora, ela surta, ela tá na Santa Casa, se não me engano, num hospital meio psiquiátrico, uma prisão meio psiquiátrica, ela surta e ela conta toda a história num diário, e aí eles precisam achar alguém que lê o dialeto dela, que era uma coisa parecida com o alemão, e aí a Catarina, exatamente, a Catarina e o José Ramos. A Catarina confessa tudo, e aí é um escândalo na sociedade porto-alegrense. Algumas pessoas tem páginas do processo que são omitidas por vergonha, enfim, para tentar esconder isso que aconteceu, mas está registrado, né, na história, nos livros. Eu estou dando de novo aqui uma olhadinha no livro do professor Décio Freitas. É o José Ramos e a Catarina Pause. Na verdade, ela é a mulher dele. Isso, é. E uma frase do José Ramos é o seguinte: o destino quis que eu matasse. Quer dizer, Bom, são histórias aí que tu pretende contar, então. Sim, tem muita história para contar, né? Essa de Cândido Godói também é muito curiosa. Nossa, enfim, o Rio Grande do Sul é cheio de histórias. Eu vou te dar uma sugestão de uma história que eu queria que fosse contada pelo bairrista da forma mais detalhada possível, porque a história é riquíssima de um grande artista gaúcho que poderia ser mais lembrado do que é. Para mim, o segundo maior artista da história gaúcha depois de Teixeirinha, que se chama Gildo de Freitas. Eu gostaria muito, porque a história desse cara é uma história absurda desde a adolescência. Essa história eu gostaria que vocês contassem. É, legal também. Não, tem as personalidades, né? Tem o Paulo Santana, tem o caso Daut também, que foi um negócio curiosíssimo. O pessoal aqui da produção também lembrou do sequestro, né? Da rádio nos anos 80, que o cara queria conversar com o Lauro Quadros ao vivo sobre o terceiro segredo de Fátima. Tem um monte de história curiosa. Verdade, isso aí é o seguinte: o cara invadiu a Rádio Capital em Porto Alegre. E aí queria conversar com o Lauro, que estava na Gaúcha. E o Lauro tinha fazendo o programa dele. Então o Lauro interrompeu o programa dele para tentar acalmar o cara, batendo papo direto do estúdio da Gaúcha com o cara que tinha invadido, armado o estúdio da Rádio Capital. Tem bastante história para contar. Pode procurar até alguma do Baldasso aí, deve ter alguma coisinha interessante aí não publicada. O título vai ser Essa Camisa Não Cai. Aliás, tu colocasse uma... Olha, apareceu uma foto aqui, eu estava vendo aqui agora na televisão, colocada pelo Júnior B. Tu colocasse uma foto tua com o Santana hoje, né? Coloquei. Eu coloquei. Não, o Maicá? Coloquei. Naquela noite ali, eu fui... Primeira vez que conversei com o Kleber Grabowska. A primeira? A primeira vez. A primeira ninguém esquece. Ninguém esquece. Tanto é que não esqueci. Eles estavam fazendo... Tu lembra, Kleber? Eu acho que eu já lembro, esqueceu. Mas eu não tenho certeza. Deve ter sido a confraria do Pedro Ernesto ali no Marquês Grill, na Carlos Gomes, né? O Júnior Maicá havia sido anunciado como a nova contratação do grupo RBS, né? Na parceria que existia antigamente, né? E a gente fez as honras da casa, né? Acolhendo muito bem o Júnior Maicá para que ele desenvolvesse com brilhantismo e galhardia todo o talento que ele tem na produção de material de cunho ufanista e gauchesco.
Aí tu encontrou o Santana e deu um abraço nele. O Santana, né, enfim, aquela figura mítica, né, sentada na mesa, assim, sentada numa mesa... A mesa, né, completamente restrita aquele lugar ali para poucos, enfim. E eu sempre parecia a roda de samba no Cacique de Ramos, né? E eu tentando chegar perto, assim, tentando ouvir as histórias. E aí o João, apareceu um violão, o João começou a cantar uns boleros, umas seressas. O João com aquela voz dele, né? Grave de trovão. E eu na volta ali. E o Santana, ele gostava da gente, só que ele não nos reconhecia. Então, toda vez que ele nos reconheceu, que foram pouquíssimas vezes, ele adorava, conversava, enfim... Teve uma vez que a gente conversou muito tempo assim, sobre o Cartola, que era uma coisa que ele gostava muito, né? O sambista. E naquele dia foi legal, porque era um começo, tudo meio que acontecendo, enfim. E aí teve esse negócio de falar lá com o Kleber, com o Lucianinho e tal. E aí depois eu me lembro de... E ele não gostava de tirar foto também, né? E aí a gente conversou um pouquinho ali, e ele meio que foi receptivo e tal. Primeira vez que eu tive um contato com ele. Depois a gente teve mais alguns, assim... Mas esse foi especial, eu guardei assim. E hoje em dia, como a gente não faz nada, não sai de casa, qualquer postagem é uma lembrança, é um TBT, né? Então, eu tô resgatando minhas fotos aí para matar tempo. Tu ouviu algumas histórias do Santana, ou Baldasso? Nossa, no fumódromo da Rádio Gaúcha, sentado, porque o Santana fumava um cigarro atrás do outro. Qualquer momento do dia que tu passar... Se bem que o Santana, ele fumava onde ele queria, né? Ninguém... Tem a famosa história do Santana, que uma vez ele apagou o cigarro no peito de um cara que pediu para ele parar de fumar dentro do estúdio, né? Ele foi olhar e apagou o cigarro no peito do cara. O Santana fumava em qualquer lugar. Flávio Alcaraz Gomes. Não foi num cara, foi no Flávio Alcaraz Gomes. Eu não lembrava que tinha sido no Flávio Alcaraz Gomes. Então, assim, só que depois, não sei, passou a respeitar um pouco mais e eu como sou fumante também, a gente frequentava muito o fumódromo, que era uma saleta pequenininha, então inevitavelmente tu conversava. Ali tu conversava. O Santana me xingava muito porque ele achava que eu era colorado na transmissão. Eu transparecia isso. Porra! Tu vê, o bom de tu vê como ele com... é genial. Ele conseguiu descobrir uma coisa que ninguém sabia. O bom de conversar com o Santana, aliás, tu não conversava, tu ficava ouvindo ele falar. Exato. Aí ele falava. Não podia acontecer nada. Só, Kleber, aconteceu, vai. Tinha que ficar até o fim, até o Santana terminar a história e te dispensar. O Santana era impressionante, porque ele gostava muito de contar histórias, mas ele gostava de plateia. Se ele juntasse 15 pessoas, se um não estivesse olhando para ele, ele parava. Olha para mim. Todos olhando para mim. Sabe? Todos tinham que olhar e ficar ouvindo as histórias. Aliás, histórias fantásticas que ele contava. E o fumódromo alcançava o seu maior momento quando de um lado estava o Santana fumando, de outro o Vianney Carlet. Aí sim. Aí sim. Aí eu não sei por que o fumódromo não explodia naquele momento. Tinha uma placa. Tinha uma placa no fumódromo, né? Que era o fumódromo Paulo Santana. Aí tinha uma placa que dizia assim, que era uma frase dele, obviamente, e sempre genial, como as frases do Santana, era fumar é uma tolice, mas o homem está imerso em tolices, uma coisa assim. Fumar é um erro, mas o homem está imerso em erros, uma coisa assim. Era genial. Não, cara, ele era genial. E aquele fumódromo realmente era um troço impressionante, inclusive para briga, né? Paulo Santana, que foi lembrado hoje, então, pelo Júnior Maicá. Aqui no Bairrista Futebol Clube, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV, com transmissão todos os dias pela RDC TV nos canais 24 e 524 da NET. Diga, Kleber Grabowska. Mandar um abraço para Christian Dionísio, que está de aniversário hoje, né? Hoje que também é dia de São Jorge, talvez o santo mais popular do mundo, né? E hoje é o terceiro ano sem Gerry Adriani. Foi um dos grandes nomes da Jovem Guarda. Já? Tudo isso? Tudo isso. Até me espantei com a informação. O tempo passa muito rápido. O Christian Dionísio que tu fala é o centroavante Christian. Sim, senhor. Colorado. Sabe que esses dias me perguntaram o seguinte, né? O Christian jogou... Aliás, deixa eu só te contar uma história sobre Dionísio. O Grêmio teve um lateral esquerdo chamado Dionísio. Não, Inter. O Inter, aliás. E ele vivia em festa.
Gostava ou não gostava de festa, isso aí eu não lembro exatamente. Eu sei que o Santana, um dia, no sala de redação, foi falar em festa de jogadores e usou a expressão uma noite dionisíaca, que era uma expressão usada, né, naquele momento para dizer que a festa foi muito grande, uma coisa assim. E esse Dionísio, eu não sei, acho que botaram na cabeça dele, ele invadiu a sala de redação para surrar o Santana. Porque o Santana tinha usado essa expressão, foi uma noite dionisíaca. Eu nem sei se o Santana estava se referindo ao lateral esquerdo do Internacional. Mas o Christian... E tem outra história... Oi? Não, vai, depois eu completo, Fabio. Não, o Christian que está de aniversário hoje, que foi um fabuloso centroavante, jogou nos dois, né? E no Grêmio ele jogou em 2003, que foi um ano que o Grêmio quase caiu, para cair no ano seguinte. Inclusive, o Grêmio ganhou um Grenal em 2003 com o gol do Christian, no momento que o Inter era muito melhor e o Grêmio ali começou a se salvar do rebaixamento. Mas esses dias me perguntaram, porque sabe que a torcida do Inter ela tem uma bronca com 2 jogadores, né? Que eram para ser ídolos, que é o Juliano e o Edinho. Os 2 eram para ser ídolos do Internacional. O Juliano foi absolutamente decisivo numa Libertadores e o Edinho jogou muito, inclusive no Mundial, embora não fosse um virtuoso técnico. Mas aí entra a diferença, né? E a explicação ela é muito simples em relação a isso. Tem jogadores que são ídolos do Internacional ainda hoje, tendo jogado no Grêmio. Pega o Mauro Galvão, por exemplo. O Mauro Galvão, os colorados amam o Mauro Galvão. Agora, o Edinho e o Juliano cometeram um grande equívoco que se pode cometer para se queimar com um dos lados. Eles falaram demais. O Edinho tinha um time meia-boca do Grêmio lá quando ele jogou, ele disse que era melhor que o Inter de 2006. O Juliano foi provocativo depois do Grenal do 5-0. Então, assim, ó... O que o Juliano fez? Aquela de pessoas que poderiam ter se perpetuado no clube como ídolos e resolveram apagar a sua história. Baldasso. Do Edinho e do Juliano. O Christian não. O Christian continua sendo ídolo. Baldasso, falando sério, o que o Juliano fez além daquele golaço no Grenal que eu não lembro? Não, o Juliano depois foi provocativo. Ele comemorou como se estivesse provocando o Internacional. Foi diferente de uma condição normal, entende? Uhum. Foi diferente. Ele exagerou na comemoração. Para mim, ele morreu como ídolo. Morreu. Assim como o Edinho tinha morrido também. Fala, Kleber. A respeito... Qual é a história que estava contando antes? Do Dionísio? Do Dionísio. Recentemente teve uma colega que apresentava um programa e um ouvinte elogiando o programa. Disse, mas acompanho todos os dias o programa e essa voz maviosa que tu tem. Ela disse, vamos parar com isso. Cara, e essa expressão era muito usada, né? Muito, antigamente, a voz maviosa, uma coisa assim. Maviosa. Eu nunca esqueço. É estilo a voz de veludo. Do nosso querido José Aldo Pinheiro, que uma vez quis exaltar uma atuação do Juventude. O Zé Aldo gostava muito de usar palavras rebuscadas, mas às vezes ele não era muito feliz nisso. Então ele disse que o time do Juventude hoje está muito brilhoso. Ele misturou brioso com brilhante. E saiu brilhoso. Juventude hoje foi brilhoso no jogo. Bom, tu tá falando, tu resolvesse hoje dar porrada nos teus colegas, é isso então? E a outra, né, que tinha um torcedor do Pelotas, o Valadão, tempo da rádio. É verdade. Aí disse, e era um jogo do Gauchão, daí o nosso colega foi mandar um abraço. Quero mandar um abraço, a gente está falando do Lobão, do Pelotas, pro Valadão, né? Um torcedor do Pelotas, um torcedor invertebrado. Ô, Silvio, eu lembro. Diga, Maicá. Tem um comentário aqui do Paraguaçu Marinho. Temos 2 minutos. Dizendo assim, Benfica, nunca esqueço de uma bronca que tu deste no Paulo Santana, depois do jogo do Inter numa Copa do Brasil. Cara, sabe o que foi isso aí? Primeiro é o seguinte, assim, o Inter foi eliminado numa Copa do Brasil, acho que foi pelo Fluminense. E aí a produção, que adorava botar o Santana, né? Libertadores, Silvio. Libertadores 2012, lá no Rio, no Engenhão. Então foi isso. Aí a produção tava assim, adorava as entradas do Santana, só entrou no estúdio para mim e disse, Santana no ar. E eu achei que o Santana vinha com alguma coisa interessante, talvez alguma informação, um negócio assim. E o Santana entrou diga, Paulo Santana, e ele entrou se deitando no Internacional, gozando do Internacional pela eliminação. Eu digo, mas o que é isso? E, evidentemente, começou a entrar mensagem, como é que tu deixa esse cara entrar? Uma coisa assim, cara. Bom, ficou assim. E aí, na sequência, teve uma outra vez que o Santana, e aí era questão do Grêmio, se não me engano, entrou para criticar o Marcelo Groy.
né? E eu acho que foi aí a bronca. E quando ele terminou, eu disse para o Santana o seguinte: agora eu só quero te comunicar, disse no ar, só quero te comunicar uma coisa. Tudo aquilo agora que tiver referência, em outras palavras, ao Internacional, por exemplo, tu não vais mais entrar aqui no programa. Tu não vai mais falar aqui no programa, porque aquilo ali foi um oportunismo da tua parte. Se eu soubesse, tu não teria entrado. Foi assim a briga. Aí o Santana só me disse, aí ele estava no estúdio, aí ele só me disse o seguinte: a rádio não é tua, a rádio é do Nelson, a rádio é do Nelson Sirotsky. Só isso. Ele usava muito isso, cara. Mas era, tudo bem, 2012, mas eu tive essa briga forte porque lá atrás o Santana me deu uma grande enrabada com aquela quando entrou para gozar do Internacional. Fala, Baicá. Não, beleza. Enrabada pode? Eu tava processando aqui o termo usado. Eu queria te dizer, Silvio, que estamos no nosso finuto final. Não há tempo para mais nada nesse programa. Nem para nenhuma informação? Nada, só vou botar até meu óculos aqui já. Então dá tchau aí, Esse óculos aqui é homenagem ao Cacalo. Saudade. Muito bem. Do Luiz Carlos. Dá tchau, Kleber. Tchau, gente. Dá tchau, Baldasso. Tchau, um abraço. Inclusive para o Cacalo, que foi o advogado da família lá do Arvoredo, na época ele que advogou, mas não deu muito certo. O Arvoredo foi em 1863, que ele já saltou de 1911 para 1863. Bairrista Futebol Clube fica por aqui. Tchau, tchau. Colocamos ele bem no centro da bateria, bem no centro. Não tinha como ele se movimentar. Sempre tinha uma escora. Se ele fosse para frente, alguém escorava, para trás. Era o modo que a gente encontrou. Mas, cara, se vai cancelar os programas, e eu concordo com vocês, figura pública, os programas que tem, em que o sujeito está fazendo uma entrevista bebendo, por exemplo, tem que cancelar todos, hein, Kleber? Todos, hein, Kleber? Não, principalmente nos feriados, né? Tem gente que no feriado entra no ar aí sem condições. Eu não acho que tem que proibir de beber, sabe? Só acho que tinha que pedir pro pessoal dar uma segurada. Não, mas é verdade. E tomando devagar. Não vejo problema nenhum o cara tomar cerveja e ficar animado ali, enfim. Só que, os caras tomar um porre ao vivo, sei lá. Aconteceu aqui na nossa live da Vera Louca, enfim. Os guris estavam eufóricos, parecia primeiro dia de escola, sabe? O pessoal contando o que fez nas férias, porque não se viam um tempão, sem tocar também juntos. Aconteceu, enfim, não era a ideia, mas Sim. Todo mundo repensou, todo mundo conversou sobre isso. E tomando durante a live, eu acho ok. Agora, Gustavo Lima, Bruno e Marrone, tomar um foguete daquele jeito ao vivo, achei certo o que o Conar fez. Se pudesse um dia reunir Vinícius de Moraes e Zeca Pagodinho num show, seria um negócio maravilhoso, cara. Mas, enfim... Só que o Vinícius, aí era o uísque, né? Vinícius era de Moraes, whisky, aí era outra coisa. Era o uísque contra a cerveja. Aí a gente ia ver. Bom, vamos em frente com o programa, porque é o seguinte... Qual é que é? Isso, a frase do Vinícius de Moraes que o uísque é o cachorro engarrafado, né? Cara, olha só, teve uma videoconferência da federação com os clubes ontem, né? Teve. Mas não houve avanço, é isso? Não, houve sim. Não houve definição. E é que tem coisas que eles não podem dizer, tá? Não houve publicamente, não se externou tudo que foi tratado. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: existe um encaminhamento que depende de aprovação pública, obviamente. Mas o encaminhamento é entre 20 e 25 de maio retomar o gauchão com portões fechados e no período de um mês concluir o gauchão. Esse é o encaminhamento. Do período de um mês? Um mês. Eu acho que a federação está tratando com muita prudência essa questão. Ninguém quer tomar a dianteira e ter que, daqui a pouquinho, arcar com consequências que ninguém sabe que dimensão vão ter. Então, a CBF já está nesse posicionamento. A CBF disse: não vamos tomar nenhuma posição, não tem nenhuma definição a respeito do calendário, até que o Ministério da Saúde nos dê ok. Pode fazer com portões fechados do jeito que quiser, mas depende da autorização do Ministério da Saúde. Eu acho que isso também é repassado aqui para o nível estadual, porque
há 2 semanas, né, saiu aquele primeiro relatório da Universidade de Pelotas que mais ou menos mapeou o movimento do Covid dentro do Rio Grande do Sul. E agora, dia 30, na quarta-feira da semana que vem, tem o segundo relatório. Então, a gente vai ter mais ou menos como é que tem andado essa situação. Eu acho que esse mapeamento e esse entrosamento que existe entre federação e o governo do estado é que também está fazendo com que as coisas não avancem de uma maneira precipitada. Acho que está agindo muito bem o Luciano Oxman. O Luciano Oxman está em contato direto, quase que diário, com o Eduardo Leite, o governador do estado, passando os encaminhamentos, as ideias, passando sugestões e dependendo, obviamente, da liberação. O que nós não podemos tirar de mente é o seguinte: nós estamos fazendo projeções, mas não podemos desconsiderar a situação de momento. A situação, tem gente que esqueceu isso. Hoje, dia de hoje, a situação de momento é calamidade pública decretada pelo governador. Como é que, em meio a uma calamidade pública, tu vai garantir ou passar alguma coisa mais palpável sobre retorno do futebol? Até pode-se esperar que volte no final de maio. Mas, neste momento, em meio a uma calamidade pública decretada pelo governador do estado, não tem como garantir absolutamente nada. Eu acho difícil ainda final de maio. Talvez junho, por exemplo. Agora, uma coisa já se sabe, e quem gosta de futebol para ir ao estádio já sabe disso. O Campeonato Gaúcho vai retomar, e pelo jeito vai ser retomado, e aí vai ter que acontecer, evidentemente, um acerto em termos de datas de calendário com a CBF, porque tem as outras competições, mas o Campeonato Gaúcho vai ser retomado. Aliás, abre-se até a possibilidade da reunião de ontem de novas inscrições de jogadores, porque tem time aí que está desabastecido de jogador nesse momento. Essa possibilidade passou a existir. Agora, o que eu quis dizer, vai ser retomado, mas sem público, né? Nós não teremos público no estádio. Não teremos. Benfica, não há nenhuma perspectiva ou expectativa de que o torcedor em 2020 vá voltar a um estádio de futebol. Não tem nada que indique que neste ano de 2020 tu possa abrir portão de um lugar para botar 40 mil pessoas dentro. Kleber Grabowski, esse ano de 2020 jamais será esquecido sob todos os aspectos e será muito lembrado daqui a 30, 40, 50 anos, e nós teremos filmes e nós teremos livros, porque é um negócio absolutamente surrealista, que a gente nunca viveu na vida e que nós estamos vivendo agora nesse momento. Eu não sei se a gente está vivendo uma aventura futurista ou a gente está de volta ao passado, né? A história do gauchão que não acabou, e tem muitos filmes aí de ficção falando sobre pandemia, né, sobre contágio. A gente está vivendo um drama que, olha, eu fico pensando assim, quando terminar a última competição de 2020, lá em março de 2021, né, ufa, finalmente terminou o ano, né? A gente não sabe quando é que vai terminar esse ano e de que maneira vai terminar. A gente está projetando, vai voltar o gauchão, eu preciso de 7 rodadas para terminar. Isso é fácil, eu quero ver terminar a Libertadores da América e eu acho que daqui a pouquinho vai ter repercussão até no calendário de Copa do Mundo, senhor. Não dá para duvidar, Júnior Maicá. Silvio, hoje li Enfim, são informações desencontradas. Hoje uma rádio espanhola chegou a citar que talvez até em 2021 não tenhamos portões abertos na Espanha, por exemplo, porque se teme muito, né? Especialistas temem muito uma segunda onda de contágio. Já se falou também em períodos de quarentena, né? Esporádicos, né? Enfim, no próximo ano, porque tem esse temor de que uma nova onda de contágio, que o vírus também se desenvolva, né, que volte mais forte, enfim. Então, eu realmente estou cada vez mais concordando com o Baldasso de que esse ano nós não teremos torcida nos estádios e não vejo possibilidade a não ser que todos os clubes envolvidos se desloquem para um local específico, não vejo possibilidade da Libertadores terminar e da Sul-Americana. Não consigo ver os clubes viajando aí entre os países da América do Sul, né? Acho que vai ter uma pressão muito grande para o Campeonato Brasileiro ser realizado. Por parte dos clubes também, acho que é interesse dos clubes. Referente ao gauchão, acho que eu concordo com o Kleber também, acho que a federação está indo muito bem, com parcimônia, conversando, dialogando bastante com os clubes, esperando a melhor hora, sempre colocando nas mãos da ciência, né, não apressando um retorno aos gramados. O Esportivo tentou fazer isso na segunda-feira, ontem já
cancelou os trabalhos, né, os treinamentos. Não tem por que, enfim, treinar agora. O Grêmio Inter tem férias até dia 30, o Grêmio encomendou um número grande de testes rápidos, né? Vai seguir esse padrão dos treinos da Alemanha, grupos reduzidos. Se tiver que viajar para jogar, não vai todo mundo no mesmo ônibus, vão em 2 ou mais ônibus, redução de comissão técnica também. Então acho que vai ser por aí. Acho que o futebol vai voltar, está começando realmente um ensaio aos gramados, né? Um retorno aos gramados, mas acho que a população não pode esquecer de que não está resolvido, né? Essa abertura gradual do comércio, retorno gradual às atividades, indo com parcimônia, com calma, e que serve também para o futebol. Eu acho que essa ideia vai se estender no mínimo até o fim de 2020, para depois ver qual é a situação real, né, de como estamos para projetar 2021. Esqueci de uma informação que é do início da semana. A Conmebol, no início da semana, adiantou que confirmava a decisão da Libertadores da América para o dia 21 de novembro. Não sei de onde a Conmebol tirou isso, né? Para garantir que dia 21 de novembro, aliás, jogo no Maracanã, a Libertadores da América estará sendo decidida. Porque... Bom lugar que escolheram, né? Porque, é verdade. Porque, Kleber, basta que uma das fronteiras, tipo a do Equador, esteja fechada e aí não tem Libertadores. Silvio, tem um negócio, a Organização Mundial da Saúde se manifestou dizendo que o pior da América Latina está por vir, né? Então, todo esse otimismo, toda a situação de aparente tranquilidade que a gente está vivendo, ela vai ser desfeita, porque daqui a pouquinho vem uma onda de frio, né? Então, isso vai pegar o Uruguai, vai pegar a Argentina, vai pegar aqui o sul do Brasil, e enquanto não for debelado nos 10 países, não tem como fazer a competição, e a Argentina toda vai estar numa situação bastante complicada daqui a pouquinho, daqui a 2 meses, quando chegar um frio mais rigoroso, né? Então, a gente está fazendo exercício de futurologia, não tem como prever isso, e acho muito difícil que a Libertadores seja realizada nesse ano. Diga, Júnior Maicá. Tô lendo uma notícia do jornal Globo aqui, além do coronavírus, o Brasil tem 2.771 mortes por problemas respiratórios não identificados. A gente está chegando com 3 mil mortes confirmadas pelo coronavírus, e aí nós temos 2.771 mortes por problemas respiratórios não identificados. Muitos destes não identificados também por coronavírus. Para mim, muito claro que a gente tem subnotificação. Os Estados Unidos também já se tem essa ideia de subnotificação, que é a pessoa não é testada, vem a falecer, né, morre, e a causa-morte dela não pode ser confirmada como coronavírus. Eu tenho uma projeção pessimista quanto a isso, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de mortos confirmados chega a 45 mil, se não me engano, o pessoal que trabalha conosco aqui, até a gente estava comentando ontem no grupo, o número de mortos nos Estados Unidos está quase chegando ao número de mortos de norte-americanos durante a Guerra do Vietnã, que foi 60 e poucos mil, né? Então, no Brasil também há subnotificação. Acredito que devemos depois averiguar melhor esse tipo de número, enfim. Mas o número de mortos no Brasil é pouco, 2 mil em comparação aos Estados Unidos. Eu acredito cegamente que há subnotificação, que o número é muito maior. Não vou projetar um número aqui que eu acho, mas para a gente não afrouxar. Ontem em Blumenau abriu um shopping, estava todo mundo lá, tu via... A gente olhava as imagens, era só gente acima de 60 anos, né? Grupo de risco. Então, me preocupo, Silvio, com a população aí da cidade de Porto Alegre, enfim, de todas as cidades, que vão entender o retorno do futebol ou um retorno gradual às atividades como portões abertos para voltar tudo ao normal. E não é isso, né? Acho que está se falando pouco está se batendo pouco nessa tecla. Caxias abriu o comércio ontem, né? Pelotas também abriu. Né? Então, essas grandes cidades aqui no Rio Grande do Sul começam a ter um comportamento diferente, e eu acho que daqui a pouquinho a gente vai ter um número mais pesado. Não sei se nesse próximo relatório ou daqui 2 semanas, né, a gente vai ter um panorama diferente à medida que essa flexibilização começa a ser colocada em prática, né, e todo mundo acha que está com a situação sob controle. Não é bem assim, né? Há muito tempo a gente está dizendo. Toma cuidado que o inverno vai chegar. A China, por exemplo, computou o número de 4 mil mortos. Num país que tem bilhões de pessoas. Tá todo mundo de sacanagem, né? Ninguém está jogando limpo, a verdade é essa.
É impressionante o que a politicagem faz com o povo, né? Para se manter no poder, enfim, é óbvio que no Brasil tem muito mais que 3 mil, é óbvio que nos Estados Unidos é muito mais que 45 mil, e é muito claro que na China não morreu só 4 mil pessoas por coronavírus. Tu sabe que eu recebi um recado aqui do Júnior B, há pouco tempo, de que o nosso colega Flávio Fachel, eu só não sei se ele mora no Rio ou em São Paulo. Rio. No Rio de Janeiro, que é gaúcho, trabalha na Globo, está assistindo o programa e até se manifestou a respeito daquilo que a gente tratou aqui, que foi o impacto para ti, por exemplo, Maicá, com a tua foto que já tem 2 milhões de visualizações, sofrendo com a derrota do Grêmio por 5-0. Tu tens aí o que disse o Fachel, não? Tenho. Onde está? Aqui. Ele disse contra o River porque o pessoal colocou no Twitter com o nosso vídeo, né, comentando o jogo, perguntou qual foi a pior eliminação do Grêmio nas últimas 2 semifinais. Aliás, muito boa pergunta. Parabéns, pessoal, hein? Muito boa pergunta. Só falta botar a bandeira da camisa 12 nas costas. Contra o River porque foi roubado. Contra o Flamengo foi por erro de escalação e porque o time deles era melhor. Né? Contra o River foi roubado. O cara não respeita o trabalho da produção, cara. Não. É brincadeira, ele quer liquidar a produção. Não, que isso aqui eu vou te dizer, isso aqui é a TV Inter. Os caras encheram de colorado aqui no Bairrista. Mentira. Tu vai ter que ser isento, hein, quando eles colocarem alguma coisa negativa pro Internacional, hein? Aí que tá, tu vai ter que dizer a mesma coisa. Eu sou eles que não são. Olha o tipo de pergunta que esses canalhas fazem. Tô aqui para provocar, Fabiano Baldasso. Não, é interessante isso. Daqui a pouco o Maicá vai dizer que o Inter é protegido pelos veículos de comunicação. Aí tu coloca uma camisa de força nele e manda ele direto pro hospício. Eu só vou dizer uma coisa. Nós já fizemos a conta numa viagem aí pelo interior. Quantos deu? É 2-1 na empresa. Não, mas a IVE ou para o Sistema Azul? Para a IVE, 2-1 para a IVE. O maior problema do Internacional não são jornalistas gremistas, são jornalistas colorados. O Maurício Saraiva e o Diogo Olivier são colorados. E o que acontece? Eles são os caras que mais representam o Sistema Azul, dando pau sempre no Inter e protegendo o Grêmio. Barbaridade. Mas tu veio forte, hein? Não, mas vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Semana passada tu disseste que o Ribeiro é gremista. O que acabou de acontecer aqui, caceta? O Maicá tá dizendo que dá 2-1 na imprensa de colorados em relação a gremistas. Dá! Não só na imprensa, os açougueiros, os padeiros, os advogados, os professores, é 2-1 em todo o Rio Grande do Sul, de colorados em relação a gremistas. O problema é a ação. O problema é que esses colorados da imprensa estão inseridos num sistema que protege o Grêmio e bate no Inter. Kleber, alguma coisa a falar? Que o cara desfalsa. Desfalsado. Mas olha só aqui, ô Kleber Grabowski. Ele tá fazendo revelações bombásticas, né? Fabiano Sem Filtro é o novo quadro do programa. Setembro de... Daqui a pouco eu digo o ano. Um audacioso assalto assombra Porto Alegre. 4 estrangeiros misteriosos deixam um rastro de joias, dinheiro e sangue. Uma fuga alucinada pelas ruas do centro, a pé, de carruagem, de bonde, na carroça do leiteiro. Gritos e correrias. A polícia no encalço dos 4 foragidos. Os jornalistas perseguem notícias. O pânico tumultua o cotidiano. Um problema para o governo, um fôlego para a oposição. O crime vai para o centro da disputa política para as discussões nos cafés. Competição de manchetes, tropas em prontidão. Prisões em massa, os anarquistas em alerta, os judeus relembram pesadelos, histórias secretas vêm à tona, cenas cinematográficas. Um filme sobre o crime é produzido em poucos dias, metade natural, metade ficção. Tiros e takes. Que ano era isso, Kleber? O que é isso, Silvio Benfica? Cara, em Porto Alegre? Setembro de 1911. Setembro de 1911. Num livro chamado, o Júnior B pode até colocar na tela aí, chamado Tragédia da Rua da Praia. Uma história de sangue, jornal e cinema, do Rafael Guimarães.
Setembro de 1911, já pensou nisso? Tudo isso aconteceu no centro de Porto Alegre, hein, Kleber? É a invasão a uma joalheria? Joalheria. E qual é o fundo político que tem essa história, Silvio? Eu não sei exatamente o fundo político, porque, se não me engano, o governador do estado era o... Deixa eu ver, Carlos Barbosa. E acho que o prefeito de Porto Alegre era José Montauri. Eu até vou tentar descobrir isso aí, se os dois eram de oposição um ao outro. Mas passa por isso, e isso foi muito usado naquela época, que o livro, porque o livro circulou em setembro de 2011, 100 anos depois. Esse livro é de 100 anos depois, recordando aquilo, mas eu tento imaginar. Olha só, cara, o Internacional tinha 2 anos de idade, né? O Grêmio de 1903 tinha 8 anos. Isso era 1911. Quer dizer, como será que era Porto Alegre naquela época, cara? Foi um negócio impressionante, porque no final, quando eles capturaram, aliás, mataram eram 4 assaltantes, eles fizeram um desfile, numa espécie de uma carroça aberta atrás, desfile no centro da cidade, com os corpos dos 4 mortos que eram os assaltantes daquela joalheria. A coisa mais impressionante, Weber, tu quer apavorar uma pessoa em relação a Porto Alegre, que ninguém faz noção do que era antigamente, é tu dizer para a pessoa, e a primeira vez que me disseram isso, eu fiquei realmente apavorado, que o Rio Guaíba ia até Andradas, no centro. O Rio Guaíba ia até a Rua dos Andradas, no centro de Porto Alegre. Olha o que se tem construído entre Andradas e o Rio Guaíba hoje. Então eram coisas assim. Agora, se a gente está falando de mais de 100 anos, tu imagina o que foi o que aconteceu. A cidade parou, né? O Titanic nem tinha afundado ainda. Tem outra história... Eu tento imaginar nesse assalto aí o desespero que o Cacalo sentia na época, né? O Cacalo deve ter ficado apavorado. Tomou um prejuízo, perdeu o dinheiro no banco. O que tu ia dizer, Maicá? Não. Depois dessa, o Baldasso me liquidou. Não, tem outro crime histórico, né? Talvez o primeiro serial killer brasileiro, que foi os crimes da Rua do Arvoredo. A gente tem uma ideia aqui, um projeto de contar algumas histórias do Rio Grande do Sul. Tem várias histórias curiosas aqui, né? É desse livro aqui? Esse aí não é? Esse eu não tenho. Eu tenho o Canibais. Esse aí é o maior crime da Terra, escrito por Décio Freitas, o açougue humano da Rua do Arvoredo. Eu vou pegar emprestado esse livro então, Silvio, porque eu tô escrevendo uns roteiros pra gente gravar isso aí, pra gente fazer uns vídeos bem parecidos com o que o Peninha tá fazendo, sabe, de história. A gente queria contar as histórias daqui, né? Tem as histórias de Cândido Godói, dos Gêmeos, né, da cidade dos Gêmeos, que por lá passou o Mengele, né, o doutor do mal, né, o doutor diabólico do nazismo, que as pessoas acreditam que foi mais um experimento dele, mas, enfim, acho que já até foi comprovado que não. Tem um monte de história louca no Rio Grande do Sul, e o crime da Rua do Arvoredo, que é ali na Fernando Machado, no centro histórico, era um casal, né, e um açougueiro que, né, o casal era um casal de serial killers mesmo, né? O nome dele é José Medeiros. Ele era catarinense, veio para cá porque ele matou o próprio pai. O pai dele deserdou da Revolução Farroupilha e era um homem muito rude, batia muito na mãe dele. E aí um dia o pai dele estava batendo na mãe dele e ele se vingou, se revoltou e encerrou o assunto. E aí veio fugido para cá, trabalhou na polícia e aí ele foi expulso da polícia porque estava esganando um bandido. Aliás, era um bandido muito famoso da época, né? E uma espécie de Robin Hood gaúcho, tem pouquíssimos relatos. Eu nem me lembro, ele tem um apelido, né? Enfim, ele foi expulso e eles atraíam ele e a mulher dele, que era uma descendente, era alemã, né, que não falava português. Então e aí a lenda conta que ela era muito, muito bonita, que eles atraíam homens no Teatro São Pedro, né? Mas na verdade não era assim. Ela acabou levando muitos imigrantes alemães que vinham para Porto Alegre, que moravam no interior do Rio Grande do Sul, para comprar sementes, enfim, comprar coisas em Porto Alegre. Ela atraía porque eles não falavam português, né? E eles matavam e faziam linguiça.
e vendiam essa linguiça para alta sociedade porto-alegrense. Enfim, esse caso foi citado num livro do Darwin, né? Os Canibais de Porto Alegre. É uma história muito curiosa, já foi documentada algumas vezes em livros e documentários. A gente queria contar um pouco assim, e acho que a gente vai aproveitar essa quarentena para botar esse projeto na praça. Cara, eu vou te dizer, isso aqui, inclusive, era antes dessa tragédia na Rua da Praia, em 1911. Isso aqui era no final do século... O crime da Rua do Arvoredo é 1860, por aí, alguma coisa. Entre 1863 e 1864. Era isso, estou lendo aqui no livro. E o José Medeiros, né, se não me engano, é José Medeiros, que é o cabeça desse trio. Ele foi condenado à morte, mas naquela época toda sentença de morte passava pelo imperador, pelo império, e o imperador da época, que era o Dom Pedro II, né? Acho que era o último, né? Essa é uma lacuna na minha cabeça. Ele era 100% contra a pena de morte, então ele foi preso, eles foram presos. O açougueiro eles matam também, o açougueiro fica com medo, né, de ser preso e avisa eles que vai fugir, que vai embora para Montevidéu. Antes de ele ir embora, eles matam ele, e aí eles não têm mais quem faz a linguiça, né? Então eles seguem matando e acumulam os corpos na casa, enfim. E aí eles são descobertos pela polícia. Aí tem registros históricos em museus no Rio de Janeiro, que tem páginas que foram surrupiadas e tal, e não se sabia da linguiça, eles são presos apenas por matar. Aí a mulher do José Medeiros, que me fugiu o nome dela agora... na verdade não é José Medeiros, é José Ramos. José Ramos. Isso. E a mulher dele, que eu não lembro o nome dela agora, ela surta, ela tá na Santa Casa, se não me engano, num hospital meio psiquiátrico, uma prisão meio psiquiátrica, ela surta e ela conta toda a história num diário, e aí eles precisam achar alguém que lê o dialeto dela, que era uma coisa parecida com o alemão, e aí a Catarina, exatamente, a Catarina e o José Ramos. A Catarina confessa tudo, e aí um escândalo na sociedade porto-alegrense. Algumas pessoas, tem páginas do processo que são omitidas por vergonha, enfim, para tentar esconder isso que aconteceu, mas está registrado, né, na história, nos livros. Eu estou dando de novo aqui uma olhadinha no livro do professor Décio Freitas. É o José Ramos e a Catarina Pause. Na verdade, ela é a mulher dele. Isso, é. E uma frase do José Ramos é o seguinte: o destino quis que eu matasse. Quer dizer, Bom, são histórias aí que tu pretende contar, então? Sim, tem muita história para contar, né? Essa de Cândido Godói também é muito curiosa. Nossa, enfim, o Rio Grande do Sul é cheio de histórias. Eu vou te dar uma sugestão de uma história que eu queria que fosse contada pelo bairrista da forma mais detalhada possível, porque a história é riquíssima de um grande artista gaúcho que poderia ser mais lembrado do que é. Para mim, o segundo maior artista da história gaúcha depois de Teixeirinha, que se chama Gildo de Freitas. Eu gostaria muito, porque a história desse cara é uma história absurda desde a adolescência. Essa história eu gostaria que vocês contassem. É, legal também. Não, tem as personalidades, né? Tem o Paulo Santana, tem o caso Daut também, que foi um negócio curiosíssimo. O pessoal aqui da produção também lembrou do sequestro, né? Da rádio nos anos 80, que o cara queria conversar com o Lauro Quadros ao vivo sobre o terceiro Segredo de Fátima. Tem um monte de história curiosa. Verdade, isso aí é o seguinte: o cara invadiu a Rádio Capital em Porto Alegre. E aí queria conversar com o Lauro, que estava na Gaúcha. E o Lauro já fazendo o programa dele. Então o Lauro interrompeu o programa dele para tentar acalmar o cara, batendo papo direto do estúdio da Gaúcha com o cara que tinha invadido, armado o estúdio da Rádio Capital. Tem bastante história para contar. Pode procurar até alguma do Baldasso aí, deve ter alguma coisinha interessante aí não publicada. O título vai ser Essa Camisa Não Cai. Aliás, tu colocasse uma... Olha, apareceu uma foto aqui, eu estava vendo aqui agora na televisão, colocada pelo Júnior B. Tu colocasse uma foto tua com o Santana hoje, né? Coloquei. Eu coloquei. Não, o Maicá? Coloquei. Naquela noite ali, eu fui... Primeira vez que conversei com o Kleber Grabowska. A primeira? A primeira vez. A primeira ninguém esquece. Ninguém esquece. Tanto é que não esqueci. Eles estavam fazendo... Tu lembra, Kleber? Eu acho que eu já me lembro, esqueceu. Mas eu não tenho certeza. Deve ter sido a confraria do Pedro Ernesto ali no Marquês Grill, na Carlos Gomes, né? O Júnior Maicá havia sido anunciado como a nova contratação do grupo RBS, né? Na parceria que existia antigamente, né?
e a gente fez as honras da casa, né, acolhendo muito bem o Júnior Maicá para que ele desenvolvesse com brilhantismo e galhardia todo o talento que ele tem na produção de material de cunho ufanista e gauchesco. Aí tu encontrou o Santana e deu um abraço nele. O Santana, né, enfim, aquela figura mítica, né, sentada na mesa, assim, sentada numa mesa, a mesa, né, completamente restrita aquele lugar ali para poucos, enfim. E eu sempre parecia a roda de samba no Cacique de Ramos, né? E eu tentando chegar perto, assim, tentando ouvir as histórias, e aí o João, apareceu um violão, o João começou a cantar uns boleros, umas seressas, o João com aquela voz dele, né, grave de trovão, e eu na volta ali, e o Santana, ele gostava da gente, só que ele não nos reconhecia. Então, toda vez que ele nos reconheceu, que foram pouquíssimas vezes, ele adorava, conversava, enfim. Teve uma vez que a gente conversou muito tempo assim, sobre o Cartola, que era uma coisa que ele gostava muito, né? O sambista. E naquele dia foi legal, porque era um começo, tudo meio que acontecendo, enfim. E aí teve esse negócio de falar lá com o Kleber, com o Lucianinho e tal. E aí depois eu me lembro de... E ele não gostava de tirar foto também, né? E aí a gente conversou um pouquinho ali, e ele meio que foi receptivo e tal. Primeira vez que eu tive um contato com ele. Depois a gente teve mais alguns, assim... Mas esse foi especial, eu guardei assim. E hoje em dia, como a gente não faz nada, não sai de casa, qualquer postagem é uma lembrança, é um TBT, né? Então, eu estou resgatando minhas fotos aí para matar tempo. Tu ouviu algumas histórias do Santana, ou Baldasso? Nossa, no fumódromo da Rádio Gaúcha, sentado, porque o Santana fumava um cigarro atrás do outro. Qualquer momento do dia que tu passar... Se bem que o Santana, ele fumava onde ele queria, né? Ninguém... Tem a famosa história do Santana, que uma vez ele apagou o cigarro no peito de um cara que pediu para ele parar de fumar dentro do estúdio, né? Ele foi olhar e apagou o cigarro no peito do cara. O Santana fumava em qualquer lugar. Flávio Alcaraz Gomes. Não foi num cara, foi no Flávio Alcaraz Gomes. Eu não lembrava que tinha sido no Flávio Alcaraz Gomes. Então, assim, só que depois, não sei, passou a respeitar um pouco mais e eu como sou fumante também, a gente frequentava muito o fumódromo, que era uma saleta pequenininha, então inevitavelmente tu conversava. Ali tu conversava. O Santana me xingava muito porque ele achava que eu era colorado na transmissão. Eu transparecia isso. Porra! Tu vê, tu vê como ele é genial. Ele conseguiu descobrir uma coisa que ninguém sabia. O bom de conversar com o Santana, aliás, tu não conversava, tu ficava ouvindo ele falar. Exato. Aí ele falava. Não podia acontecer nada. Só, Kleber, aconteceu, tinha que ficar até o fim, até o Santana terminar a história e te dispensar. O Santana era impressionante, porque ele gostava muito de contar histórias, mas ele gostava de plateia. Se ele juntasse 15 pessoas, se um não estivesse olhando para ele, ele parava. Olha para mim. Todos olhando para mim. Sabe? Todos tinham que olhar e ficar ouvindo as histórias. Aliás, histórias fantásticas que ele contava. E o fumódromo alcançava o seu maior momento quando de um lado estava o Santana fumando, de outro o Vianney Carlet. Aí sim. Aí sim. Aí eu não sei por que o fumódromo não explodia naquele momento. Tinha uma placa. Tinha uma placa no fumódromo, né? Que era o fumódromo Paulo Santana. Aí tinha uma placa que dizia assim, que era uma frase dele, obviamente, e sempre genial, como as frases do Santana, era fumar é uma tolice, mas o homem está imerso em tolices, uma coisa assim. Fumar é um erro, mas o homem está imerso em erros, uma coisa assim. Era genial. Não, cara, ele era genial. E aquele fumódromo realmente era um troço impressionante, inclusive para briga, né? Paulo Santana, que foi lembrado hoje, então, pelo Júnior Maicá. Aqui no Bairrista Futebol Clube, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV, com transmissão todos os dias pela RDC TV nos canais 24 e 524 da NET. Diga, Kleber Grabowska. Mandar um abraço para Christian Dionísio, que está de aniversário hoje, né? Hoje que também é dia de São Jorge, talvez o santo mais popular do mundo, né? E hoje é o terceiro ano sem Gerry Adriani. Foi um dos grandes nomes da Jovem Guarda. Já? Tudo isso? Já, tudo isso. Até me espantei com a informação. O tempo passa muito rápido. O Christian Dionísio que tu fala é o centroavante Christian. Sim, senhor. Colorado. Sabe que esses dias me perguntaram o seguinte, né? O Christian jogou... Aliás, deixa eu só te contar uma história.
sobre Dionísio. O Grêmio teve um lateral esquerdo chamado Dionísio. Não, Inter. O Inter, aliás. E ele vivia em festa. Gostava ou não gostava de festa, isso aí eu não lembro exatamente. Eu sei que o Santana, um dia, no sala de redação, foi falar em festa de jogadores e usou a expressão uma noite dionisíaca, que era uma expressão usada, né, naquele momento para dizer que a festa foi muito grande, uma coisa assim. E esse Dionísio, eu não sei, eu acho que botaram na cabeça dele, ele invadiu a sala de redação para surrar o Santana. Porque o Santana tinha usado essa expressão, foi uma noite dionisíaca. Eu nem sei se o Santana estava se referindo ao lateral esquerdo do Internacional. Mas o Christian... tem outra história... Oi? Não, vai, depois eu completo, Fabio. Não, o Christian que está de aniversário hoje, que foi um fabuloso centroavante, jogou nos dois, né? E no Grêmio ele jogou em 2003, que foi um ano que o Grêmio quase caiu, para cair no ano seguinte. Inclusive, o Grêmio ganhou um Grenal em 2003 com o gol do Christian, no momento que o Inter era muito melhor e o Grêmio ali começou a se salvar do rebaixamento. Mas esses dias me perguntaram, porque sabe que a torcida do Inter ela tem uma bronca com dois jogadores, né? Que eram para ser ídolos, que é o Juliano e o Edinho. Os dois eram para ser ídolos do Internacional. O Juliano foi absolutamente decisivo numa Libertadores e o Edinho jogou muito, inclusive no Mundial, embora não fosse um virtuose técnico. Mas aí entra a diferença, né? E a explicação ela é muito simples em relação a isso. Tem jogadores que são ídolos do Internacional ainda hoje, tendo jogado no Grêmio. Pega o Mauro Galvão, por exemplo. O Mauro Galvão, os colorados amam o Mauro Galvão. Agora, o Edinho e o Juliano cometeram um grande equívoco que se pode cometer para se queimar com um dos lados. Eles falaram demais. O Edinho tinha um time meia-boca do Grêmio lá quando ele jogou, ele disse que era melhor que o Inter de 2006. O Juliano foi provocativo depois do Grenal do 5-0. Então, assim, ó... O que o Juliano fez? Aquela de pessoas que poderiam ter se perpetuado no clube como ídolos e resolveram apagar a sua história. Baldasso. Do Edinho e do Juliano. O Christian não. O Christian continua sendo ídolo. Baldasso, falando sério, o que o Juliano fez além daquele golaço no Grenal que eu não lembro? Não, o Juliano depois foi provocativo. Ele comemorou como se estivesse provocando o Internacional. Foi diferente de uma condição normal, entende? Uhum. Foi diferente. Ele exagerou na comemoração. Para mim, ele morreu como ídolo. Morreu. Assim como o Edinho tinha morrido também. Fala, Kleber. A respeito... Qual é a história que estava contando antes? Do Dionísio? Do Dionísio. Recentemente teve uma colega que apresentava um programa e um ouvinte elogiando o programa. Disse, mas acompanho todos os dias o programa e essa voz maviosa que tu tem. Ela disse, vamos parar com isso. Cara, e essa expressão era muito usada, né? Muito, antigamente, a voz maviosa, uma coisa assim. Eu nunca esqueço. É estilo a voz de veludo. Do nosso querido José Aldo Pinheiro, que uma vez quis exaltar uma atuação do Juventude. O Zé Aldo gostava muito de usar palavras rebuscadas, mas às vezes ele não era muito feliz nisso. Então ele disse que o time do Juventude hoje está muito brilhoso. Ele misturou brioso com brilhante. E saiu brilhoso. Juventude hoje foi brilhoso no jogo. Bom, tu tá falando, tu resolvesse hoje dar porrada nos teus colegas, é isso então? E a outra, né, que tinha um torcedor do Pelotas, o Valadão, tempo da rádio. É verdade. Aí ele disse, e era um jogo do Gauchão, daí o nosso colega foi mandar um abraço. Quero mandar um abraço, a gente tá falando do Lobão, do Pelotas, pro Valadão, né? Um torcedor do Pelotas, um torcedor invertebrado. Ô, Silvio, eu lembro. Diga, Maicá. Tem um comentário aqui do Paraguaçu Marinho. Temos 2 minutos. Dizendo assim, Benfica, nunca esqueço de uma bronca que tu deste no Paulo Santana, depois do jogo do Inter numa Copa do Brasil. Cara, sabe o que foi isso aí? Primeiro é o seguinte, assim, o Inter foi eliminado numa Copa do Brasil, acho que foi pelo Fluminense. E aí a produção, que adorava botar o Santana, né? Libertadores, Silvio. Libertadores 2012, lá no Rio, no Engenhão. Então foi isso. Aí a produção estava assim, adorava as entradas do Santana, só entrou no estúdio para mim e disse, Santana no ar. E eu achei que o Santana vinha com alguma coisa interessante, talvez alguma informação, um negócio assim. E o Santana entrou diga, Paulo Santana, e ele entrou se deitando no Internacional, gozando do Internacional pela eliminação.
Eu digo, bah, mas o que é isso? E, evidentemente, começou a entrar mensagem, como é que tu deixa esse cara entrar? Uma coisa assim, cara. Bom, ficou assim. E aí, na sequência, teve uma outra vez que o Santana, e aí era questão do Grêmio, se não me engano, entrou para criticar o Marcelo Groy. Né? E eu acho que foi aí a bronca. E quando ele terminou, eu disse para o Santana o seguinte: agora eu só quero te comunicar, disse no ar, só quero te comunicar uma coisa. Tudo aquilo agora que tiver referência, em outras palavras, ao Internacional, por exemplo, tu não vais mais entrar aqui no programa. Tu não vai mais falar aqui no programa, porque aquilo ali foi um oportunismo da tua parte. Se eu soubesse, tu não teria entrado. Foi assim a briga. Aí o Santana só me disse, aí ele estava no estúdio, aí ele só me disse o seguinte: a rádio não é tua, a rádio é do Nelson, a rádio é do Nelson Sirotsky. Só isso. Ele usava muito isso, cara. Mas era, tudo bem, 2012, mas eu tive essa briga forte porque lá atrás o Santana me deu uma grande enrabada com aquela quando entrou para gozar do Internacional. Fala, Maicá. Não, beleza. Enrabada pode? Eu tava processando aqui o termo usado. Eu queria te dizer, Silvio, que estamos no nosso minuto final. Não há tempo para mais nada nesse programa. Nem para nenhuma informação? Nada, só vou botar até meu óculos aqui já. Então dá tchau aí, então dá tchau. Esse óculos aqui é homenagem ao Cacalo. Saudade. Muito bem. Do Luiz Carlos. Dá tchau, Kleber. Tchau, gente. Dá tchau, Baldasso. Tchau, um abraço. Inclusive para o Cacalo, que foi o advogado da família lá do Arvoredo, na época ele que advogou, mas não deu muito certo. O Arvoredo foi em 1863, que ele já saltou de 1911 para 1863. Bairrista Futebol Clube fica por aqui. Tchau, tchau.